Quero convidar você nessa manhã a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. A partir do verso 4. Aliás, eu vou ler a partir do verso 1. Do verso 1 ao verso 7. Diz assim: o que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso. O tema de hoje é: você tem um pai. Você tem um pai. Você pode olhar: não, Felipe, eu não tenho. Não, tem. Tenha certeza que você tem. Porque todo filho tem um pai. E se Deus, através de Cristo Jesus, me tornou filho, quer dizer que eu tenho um pai. E esse pai é um pai infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que você possa imaginar ou que você possa pensar em receber na sua vida. É muito importante a gente ter essa compreensão. Eu quero começar contando uma história. Eu espero em Deus que eu consiga contar essa história. Certa vez, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, muitas famílias que viveram ali em cenários de guerra acabaram tendo que sair das suas casas, tendo diversas situações por conta de invasão, dos inimigos. E teve uma família em específico que um pai, ele tinha um único filho. E esse filho, ele decidiu se alistar para o exército e combater a Segunda Guerra Mundial. E o pai ficou muito triste, nervoso com aquela história, porque era o único filho que ele tinha. E ele tinha que deixar o filho ir porque o dever chamava. E quando aquele filho estava indo embora, partir para a guerra, aquela memória ficou muito forte na cabeça dele, e ele pintou um quadro com a foto daquele filho indo. E aquele filho foi para a guerra, mas aquele filho não voltou da guerra. E ele, muito desolado, depois de muitos anos sofrendo com aquilo, ele decidiu ficar confinado ali na sua casa, na sua mansão. Ele pintou diversos quadros. E um dos quadros que ele pintou era esse quadro do filho dele. E aquele homem faleceu, e ele deixou um testamento dizendo que ele queria que todos os quadros dele fossem a leilão. E que a fortuna dele era grande, das pinturas, de tudo que ele tinha. E assim aconteceu. Depois que ele faleceu, as pessoas foram, encontraram esse testamento, e aí marcaram um dia para fazer esse leilão. E aí renomadas pessoas estavam ali querendo, ter acesso àquela herança, tudo aquilo que tinha, que era um leilão inteiramente importante. Mas havia uma pessoa também que estava ali naquele local, que era um mordomo que trabalhou com ele.
e sabia de tudo que tinha acontecido, toda a história daquilo ali. E quando iniciou-se o leilão, o apregoador ele falou: olha, temos aqui inúmeros objetos, mas a gente vai começar com um quadro específico, que é um quadro mais simples, é um quadro menor. Vamos leiloar esse primeiro, depois a gente vai dar continuidade àquilo. E aí, quando apresentou o quadro, era este quadro que ele pintou para o seu filho. E as pessoas não ficaram interessadas com aquele quadro. Aquelas pessoas não quiseram dar nenhum lance muito alto, mas aquele mordomo que conhecia a história, sabia exatamente do que se tratava aquele quadro, e aí levantou a mão, deu um lance muito baixo, e como dou-lhe uma, dou-lhe duas e nada, foi arrematado aquele quadro. E aí, quando todos começaram a ter aquela expectativa sobre as outras obras, quem estava ali à frente do leilão falou: olha, tenho aqui uma coisa importante para poder falar. O testamento do falecido dizia que quem levasse o filho levaria todas as coisas. E assim Jesus fez conosco. Através do filho dele, assim Deus fez conosco, através do filho dele, Jesus nos deu a oportunidade de sermos herdeiros e ter direito a todas as coisas. E esse é um pai que pensa em todos os detalhes. Esse é um pai que tem conhecimento de tudo que a gente efetivamente precisa, não somente o que a gente quer. Ele faz isso por conta de, para mim, é um atributo fantástico, que é o amor incondicional. Eu quero todos os dias da minha vida viver, desfrutar desse amor incondicional de Deus para comigo. Porque nós temos muita facilidade de impor condições sobre coisas, de impor condições sobre fatores humanos, sobre pessoas. Mas Deus não. Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos um direito a uma paternidade real. Uma paternidade que talvez aqui na terra muitos jamais conseguiriam desfrutar dela, da sua plenitude. Nem todos têm oportunidade de conviver com seus pais. Nem todos tiveram oportunidade de ter contato, de ter bom relacionamento com seus pais. Essa é a realidade do mundo, não é nossa somente. Mas Deus, Ele sabe disso. Deus, Ele sabia da sua história. Por isso que Ele se faz presente, sendo esse Pai bondoso, esse Pai amoroso, esse Pai que nos ama de forma incondicional. Então eu sei que talvez você em algum momento da sua vida sinta falta de um abraço paterno, físico, de um conselho, de um exemplo, de uma segurança natural. Aqueles que tiveram isso, mas já perderam seus pais, ou aqueles que nunca tiveram essa oportunidade. Nessa manhã Deus está dizendo para você: eu sou teu pai. Eu posso suprir as suas necessidades. Não duvide disso. Só que é um amor, é uma paternidade por adoção. E se você for analisar muito bem todo aspecto de uma adoção, é um gesto voluntário. É uma escolha que as pessoas fazem. As pessoas, elas chegam ali, por exemplo, em um orfanato, e elas decidem escolher alguém. Isso é um gesto muito grande de amor. Porque você muitas vezes não leva em consideração nenhum fator genético, nenhum histórico de vida, nada. Por mais que isso você saiba que vai influenciar na sua vida, mas a pessoa, ela decide fazer aquilo, é uma escolha. Deus decidiu, está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Deus deu. Foi a maior doação. Ele deu, entregou Cristo. E a partir do momento que nós vivemos a nossa vida para Ele, que nós o confessamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos também esse direito de sermos chamados filhos. E consequentemente, o ser chamado filho dá direito à herança. Dá direito a uma vida eterna com Deus. Sim, isso é o que eu mais quero. Mas enquanto estivermos aqui na terra, também iremos desfrutar
de todo o cuidado do Senhor. Você não precisa merecer o amor de Deus, sabia disso? Não precisa. Ele já decidiu te amar. Nós escolhemos amar pessoas. É uma escolha que nós fazemos. Tem pessoas que escolhem isso, tem pessoas que não escolhem isso. Tem pessoas que se permitem ser amadas, tem pessoas que não. Gera um bloqueio ali e não conseguem desfrutar isso. Cada um com sua linguagem. Mas Deus, Ele decidiu. E decidiu não de uma forma humana. Decidiu de forma incondicional. Decidiu fazer simplesmente o que precisava ser feito. Porque Ele tinha conhecimento que se fosse depender da minha vontade, não iria prestar. Não iria funcionar. Então, você tem um pai. Um pai que te ama de forma incondicional. Nunca despreze esse amor. Nunca despreze essa oportunidade. Nosso pai terreno, ele pode falhar, mas o Pai Celestial nunca falha. O Pai Celestial nunca falha. O Pai Celestial sabe exatamente o que você precisa. Sabe por quê? Porque Ele é um Pai presente e um Pai acessível. Muitas vezes nós ouvimos relatos, histórias de pessoas que falam: não, ali foi pai só para fazer, mas nunca cuidou, nunca criou, nunca teve ali interesse, nunca demonstrou amor, nunca foi presente, nunca foi acessível. Quantas pessoas até hoje vivem com uma realidade documental dizendo pai desconhecido? Não sabe. Às vezes foi uma situação apenas que aconteceu. E talvez nós tenhamos gerado em nossa mente, em nossa vida, inúmeras situações por conta disso. Só que o que é interessante que você aprenda nessa manhã é que Deus não foi cruel com você. Deus não foi um Deus maldoso com você, não. Deus sabe exatamente a sua história. Deus conhece o seu coração. Deus conhece porventura todas as feridas, todas as marcas que foram causadas talvez por conta disso. E por Ele conhecer, Ele sabe muito bem como tratar, como curar, como restaurar. Só que Ele quer que você seja acessível a Ele, porque Ele está sendo acessível a você. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Está aqui dentro. Não é algo que eu vou pegar ali e vou buscar. Não, está aqui. Habitação do Senhor. Deus, Ele não é distante. Deus não é burocrático. Não, eu gosto muito de uma música de Anderson Freire que diz que não precisa pegar senha para falar com Deus. Não precisa. A ligação direta é você e Ele. Jesus cumpriu a obra na cruz e ali foi decretado que o véu se rasgou de alto a baixo. E essa ilustração é interessante porque traz a ideia do tabernáculo de Moisés lá no Antigo Testamento, no qual existia um local no tabernáculo que era o local santíssimo, que era onde apenas o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para poder oferecer sacrifício ali pelo povo. E ali ele tinha que entrar em perfeito estado, porque senão ele era consumido na mesma hora. Então havia aquela separação entre um local de acesso a Deus e um local de pessoas normais, digamos assim. Mas Jesus foi à cruz por amor a mim, por amor a você, e rasgou isso. E agora ele diz que o único intermediador entre Deus e os homens é Ele. Então sempre que você quiser ter acesso ao Pai, busca o Filho. Sempre que você quiser ter um Pai presente, busca o Filho. O que aquele Jesus falou? Olha, quem vê a mim, vê o Pai. Não há distinção. Há uma distinção meramente formal para facilitar a nossa compreensão acerca de atribuições, acerca de forma de atuação, mas na prática não. A Trindade, Deus Pai,
o Deus Filho, o Espírito Santo, uma coisa só. Uma coisa só. Sabe quando você se sente protegido por alguém? Normalmente criança, eu lembro que meu pai, ele sempre me ensinou o endereço da minha casa, ou os contatos de emergência, para que qualquer eventualidade que tivesse na rua, eu pudesse ali ter. Eu lembro que desde criança, o primeiro endereço que eu gravei foi a rua Genebaldo Figueiredo, lá em Itapuã, onde a gente morava com minha avó. Tive que gravar o telefone da minha casa. E eu lembro que uma vez eu estava no mercado, lá em Itapuã, no Dorival-Caymmi, e eu me perdi no mercado. Criança brincando, né? Subir e descer, e daqui a pouco quando eu olho, cadê? Só que eu lembrei o quê? Da instrução de meu pai. Olha, se você se perder, tá vendo aquela sala ali? Você vai naquela sala ali, você vai dizer que se perdeu, dizer o seu nome, dizer o nome de sua mãe ou de seu pai. Eles vão anunciar e alguém vem aqui buscar você. Foi uma instrução. Quando eu me perdi, o que foi que eu fiz? Fui lá. Falei exatamente o que aprendi. Porque uma das funções do pai é o quê? É ensinar. É mostrar as coisas. Então Deus, ele é especialista nisso. Não é à toa o fato dele ter constituído uma paternidade aqui física. Não. É um reflexo do que ele planejou para a humanidade. Só que o homem é imperfeito. Por isso tem ali seus desvios de conduta. Porque é do ser humano isso. Mas esse pai é um pai perfeito. Ele é presente. Ele está com você o tempo todo. Ele não falha. Ele não desiste de você. Ele não esquece do que você enfrentou, do que você está enfrentando. Pelo contrário. A Bíblia diz que ele tem gravado na palma das mãos dele. Não que ele precisasse escrever para se lembrar, não. Mas porque está aqui visível o tempo todo. O tempo todo visível. O tempo todo ele está te vendo. O tempo todo ele está sondando o seu coração, sondando a sua mente. Mesmo nos seus momentos mais difíceis. Esse pai é um pai presente. Esse pai é um pai amável. Um pai totalmente compreensível. Mas não podemos esquecer que é um pai justo. Eu digo que, e quando eu aprendi isso, e está na Bíblia, o amor de Deus é um amor perfeito, ok? Isso não temos dúvida. Só que a forma como Deus demonstra o seu amor, muitas vezes para nós seres humanos, pode ser difícil compreender. Porque a própria Bíblia diz que Deus, que um pai, ele ama o filho e por conta disso ele o corrige. Então a correção, ela vem porque o pai ama. Porque se o pai não ama, não estou nem aí, quer fazer coisa errada, faça. É um direito que você tem. É uma escolha sua. Agora quando o pai ele coloca o amor em prática, aquilo pode lhe custar muita coisa. Mas ele vai chegar e vai falar, olha, isso aqui está errado, tem que mudar isso, porque não é assim que funciona. E o filho tem que ter a compreensão de entender que o pai está certo. Só quantas vezes nós queremos ir de encontro com o nosso Pai Celestial? Quantas vezes queremos bater de frente com uma ordenança dele? Quantas vezes queremos bater de frente com um direcionamento, com um princípio que ele estabeleceu? Porque para mim está custando muita coisa. Está sendo difícil para mim? Não. Se você quer desfrutar da presença, da proteção, da acessibilidade de Deus, você também tem que estar disposto a ser submisso a Ele. É fácil chamar Deus de Pai. O que é difícil? Obedecer como filho. A Bíblia diz que eu vou demonstrar que eu amo a Deus, sabe como? À medida em que eu obedeço. À medida que eu cumpro os mandamentos do Senhor. Então, se eu não cumpro os mandamentos, se eu não obedeço, eu falar que amo é da boca para fora. Eu tenho que trazer essa realidade para minha vida e falar, eu quero amar de todo o meu coração. Eu quero viver de forma íntegra. Eu não quero ter espaço para nenhum tipo de variação. Não viva como se Deus estivesse longe, não. Ele é Deus de perto e de longe também. Só que não é que Ele esteja longe, é que muitas vezes você se coloca
a uma distância dele. Só que a atuação dele não está limitado a uma realidade física. Não. Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares. Por isso que eu não posso jamais dizer que Ele não está presente. Sim, Ele está presente o tempo todo. Talvez você, talvez eu, muitas vezes queremos deixar Ele off. Queremos desligar ali talvez um contato. Porque nessa hora você fala, não, agora é só minha vez, Senhor. Agora é o que eu quero viver. Não funciona assim. Então você tem um pai que ama incondicionalmente. Você tem um pai que é presente e acessível. Você tem um pai que te protege. Você tem um pai que provê. E eu vejo isso, pelo menos conversando com os pais, isso é algo muito real na paternidade. Esse dever, esse sentimento de querer ser provedor. Isso eu visualizo que é algo muito atrelado à paternidade de Deus. Porque Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê. E é muito natural você ver o pai, ele empreendendo esforço, se desdobrando, para quê? Para trazer o alimento para sua casa. Para ser ali o principal provedor, aquele que vai trazer um sustento para o seu lar. Eu sei como deve ser difícil você querer fazer isso e não ter condições de fazer isso. Muitas vezes nós passaremos ou já passamos por situações nesse aspecto, de precisar de uma provisão física e não encontrarmos. Mas são nesses momentos que você precisa entender que há um pai que vai prover todas as coisas. Há um pai que está disposto a fazer tudo para ser o seu provedor. Talvez o nosso pai em alguns momentos tenham falhado nisso, mas o nosso Deus jamais falhou. Esse pai perfeito e provedor. Os herdeiros, eles vivem em função de algo que receberam. Hoje em dia as pessoas gostam de falar vida de herdeira, né? Vida de herdeiro. Porque subtende-se que não houve um esforço. É uma vida aparentemente tranquila. Você só desfruta de algo que conquistaram para você. É uma ilusão você falar, não, eu não quero um momento na minha vida ser isso. Todo mundo quer momentos de conforto, de não precisar ali ter um desgaste muito físico, mas é preciso compreender que Deus deixou o trabalho para o homem. Então a minha função é fazer o quê? Trabalhar. Se Deus quiser me abençoar de forma financeira, falando agora especificamente, amém. Mas se essa não for a vontade dele para minha vida, glória a Deus. Sabe o que diz a Bíblia? Que os pobres sempre existirão. Tem pessoas que vão viver essa vida assim. Não vai faltar nada, mas também não vai sobrar nada. Como de outras pessoas que vai sobrar muito. E Deus tem um propósito naquilo. Tem pessoas que vai sobrar um mês, outro mês não vai sobrar. E vai ser assim. Só que isso eu falo de forma física. Mas eu preciso ter a certeza que a provisão que Deus tem para nossas vidas não está apenas atrelada a algo material. É muito mais do que isso. O ser próspero não tem a ver com ter dinheiro na conta, não. Tem a ver com você não ter necessidades. E isso engloba tanto o aspecto físico, emocional, como espiritual. Eu creio que Deus é um Deus provedor e que vai prover as nossas necessidades. Não importa qual seja o nível da sua necessidade, Ele pode fazer. Por isso que Davi fala lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Agora por quê? Porque Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso pastor. O que é que eu preciso fazer? Cumprir os meus princípios. Cumprir o que Deus estabeleceu para a minha vida. Porque é fácil. Se eu não cumpro o que Deus estabeleceu para a minha vida, como é que eu vou requerer dele que ele faça alguma coisa? Não tem sentido. Deus é justo.
O seu amor se manifesta pela sua justiça. Você não vai falar: a Deus, eu quero que o Senhor faça algo que é injusto. Ele não vai fazer. Nós fazemos, Ele não. Ele já preparou tudo. Não há nada que Deus ainda vai preparar. Está tudo pronto. Eu preciso viver uma vida tentando todos os meus dias descobrir a vontade dEle para a minha vida e me alinhar nesse caminho, nesse propósito. Essa é a ideia. Então Deus é um Pai que provê. Isso inclui algo muito importante, que é a paz. Necessitamos de uma vida em paz, sim ou não? Sim. Queremos ter paz. Existe paz que o mundo não consegue nos oferecer. Não consegue. Você pode ir para o local mais seguro da face da terra. Basta aparecer alguém ali, do nada, te ameaçando com alguma coisa, que a sua paz vai embora rapidinho. Humanamente falando, é assim. Agora, existe uma paz, que é essa paz de Deus, que é a paz que excede o entendimento humano. Nunca vai entrar na minha cabeça essa paz. Agora ela precisa fazer morada onde? No meu coração. Por isso que diz lá, Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem seus pedidos e súplicas a Deus. Ou seja, olha aí o segredo. Se você apresentar ao Senhor, suplicando a Ele, pedindo a Ele, aí o que vai acontecer? A paz de Cristo, que excede o entendimento humano, guardará os nossos corações. Então, se eu quero ter minha mente guardada, eu preciso me relacionar com Ele. Preciso falar com Ele. Preciso colocar para fora o que eu estou sentindo. Só que nós só fazemos isso, e aí eu já estou partindo para a gente encerrar, quando nós o reconhecemos como Pai. Porque Ele nos dá uma identidade e um propósito de vida. Subtende-se que Pai, via de regra, é alguém que você vai ter intimidade. Isso é o natural, isso que a gente espera construir na nossa vida. É você ter o prazer de ter ali no seu nome um sobrenome de família que vem do seu pai. Então no meu nome, por exemplo, tem outros dois. Tem um que vem de minha mãe e outro que vem do meu pai. E ali é uma marca geracional. Pode passar 50 anos, 100 anos, eu vou ter reconhecimento que aquele sobrenome ali pertenceu a uma família. A família de quem? Do meu pai. Eu tive a oportunidade de conhecer o meu avô paterno e de conhecer a minha bisavó paterna. Eu lembro que tem uma foto, né, pai, que nós tiramos lá no Rio, que está eu, minha irmã, meu pai, meu avô e minha bisavó. Isso é um marco em nossas vidas. Tive a oportunidade também de conhecer isso de forma materna também. E para mim é um privilégio de ter essa ideia de uma identidade. Eu pertenço a uma família. E é legal você ter esse sentimento de pertencimento aqui, terreno. Mas, além disso, eu preciso ter o sentimento de pertencimento a quem? Ao eterno. Porque minha família aqui vai ser imperfeita. Agora, quando eu falo do eterno, não há margem para imperfeições. E ali eu tenho a minha certeza da minha identidade. Minha identidade terrena está lá, filiação: André Luiz Rodrigues Pires, Thelma Carvalho Rodrigues, meus pais. Agora, de forma espiritual, está o quê? Filho de Deus. É o quê? Filho de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Como diz o texto que nós lemos, antes éramos escravos, agora somos filhos. Há uma diferença muito grande. Eu preciso colocar em prática essa diferença na minha vida, de entender que eu vivia uma vida escravizado,
Mas hoje eu recebi o Pai. Hoje o Pai me adotou. Hoje eu sou filho amado. Hoje as minhas queixas, as minhas dificuldades, eu posso chegar diante dele e falar: Pai, me ajuda. Pai, só o Senhor pode me socorrer. Pai, só o Senhor pode me ajudar. Esse Pai nos dá um destino. Esse Pai está de braços abertos. Esse Pai tem prazer em nos apresentar um propósito. Quando você descobre e vive esse propósito, você compreende a sensação de plenitude na sua vida, de certeza do que você está fazendo é algo compatível com o que Deus preparou para você. E quando você tiver essa compreensão, peça cada vez mais a Deus misericórdia pela sua vida. Que você se permita todos os dias desfrutar desse propósito do Senhor e viver isso todos os dias. Que não seja apenas algo ilustrativo, decorativo, não, mas que seja do seu interior. Que você queira viver isso. Você tem uma identidade, e a sua identidade para Deus é filho. Isso ninguém vai mudar. Nenhuma certidão humana vai mudar isso. Nada. Agora isso é um processo que você precisa construir todos os dias. De você chegar para o seu pai e rasgar o seu coração. O filho, ele precisa ter o prazer de querer agradar o pai. De querer cumprir, de querer ser obediente. Que quando nós fazemos não por obrigação, mas por amor, tudo é diferente. Todo mundo consegue saber de forma muito nítida quando é algo por obrigação e é algo por amor. Qualquer coisa que você venha fazer com qualquer pessoa, seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja, está estampado na cara das pessoas se ela faz por amor ou se ela faz por obrigação. Que possamos aprender nessa manhã com o nosso Pai a fazer tudo por amor. A nossa vida com Ele é uma vida baseada no amor. No amor perfeito. Viva a identidade de filho, de filha de Deus. Não viver as feridas que uma paternidade física, humana, biológica causou em você, mas o que o Pai Todo-Poderoso pode proporcionar na sua vida nessa manhã. A partir de hoje, na sua caminhada, que você a partir de hoje tenha cada vez mais certeza de que você tem um Pai. Ele está dizendo para você: eu sou o teu Pai. Amém? Se coloque de pé. Você sabe essa música, Eu Sou Teu Pai? Sabe? Pode cantar. Você tem um Pai que te ama, que te protege, que provê, que está presente e que é acessível a você todos os dias. Sempre que você achar que está sozinho, você vai fazer um exercício de chamar a atenção dele, de falar: Pai, me ajuda. Pai, fala comigo. Pai, me corrige quando for necessário. Eu creio que a sua relação paterna, primeiramente com Deus, ela vai ser melhorada, intensificada, e isso vai sim trazer reflexo para a sua vida aqui. Não tenho a menor dúvida disso. Porque depois que eu aprendi a amar mais Deus, eu aprendi a amar mais meu Pai. Eu aprendi a ser um filho melhor. Porque a minha prioridade foi fazer o quê? Ser um filho exemplar para Ele. E naturalmente as coisas vão acontecer. Ele sabe que eu não sou perfeito. Ele sabe que eu vou errar em alguns momentos da minha vida. Mas Ele continua de braços abertos para mim. Aleluia, Jesus. Ele continua me amando de forma incondicional.
querendo ser tudo para mim. Então não despreze isso. Ele é seu Pai. Aleluia, Jesus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, o Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, o Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento. Eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Quero intimidade. Obrigado, Pai. Obrigado por este privilégio que o Senhor nos concedeu de te conhecermos, Deus. Te chamar de Pai. De Abba, Pai. Muito obrigado, Pai. Queremos sim, Deus, ter intimidade contigo. Queremos
construir isso todos os dias. Queremos viver a nossa vida, Deus, totalmente dedicada ao Senhor. Queremos viver como filhos amados, filhos obedientes, filhos tementes ao Senhor. Nos ajuda, nos dá discernimento, sabedoria. Coloque em nossos corações esse desejo cada vez maior de te buscar face a face. De querer, Pai, desfrutar do Senhor, não do que o Senhor pode nos dar, mas da tua essência, da tua perfeição. Pai, todos aqueles que estão aqui, que porventura, Deus, tem alguma espécie de ferida paterna, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa, Deus, ressignificar, Senhor, mostrar a tua vontade. Nos ajuda a compreendermos isso, Deus. Que possamos colocar o Senhor, Deus, como prioridade em nossas vidas. Que o nosso relacionamento contigo seja a nossa principal fonte, Deus, de dedicação. Senhor, nos guarda, Pai. Guarda a nossa mente, guarda os nossos pensamentos, o nosso coração. Que sejamos cada vez mais, Deus, filhos obedientes, Deus. Eu insisto em orar por isso, Deus. Nos ajuda a entendermos a importância de te amarmos de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, nosso entendimento. Queremos ver isso, Pai. Nos ajuda, Senhor, que possamos sair daqui mais amados pelo Senhor, mais convictos de que Tu és um Deus, um Pai presente, um Pai provedor, um Pai que protege, um socorro bem presente na hora da angústia, o nosso alívio, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Em nome de Jesus, Pai. Amém.